Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula no meu curso, no seu curso, do seu jeito. Muito bom estar com vocês, meu nome é Daniel, estarei com vocês então tanto em Direito Constitucional quanto em Direito Administrativo. Hoje é aula de Direito Constitucional, sem dúvida nenhuma é uma matéria da moda do momento, o tempo inteiro a gente vê aqui discussões envolvendo o STF, discussões no WhatsApp, discussões envolvendo Twitter, redes sociais, sem dúvida nenhuma. Toda hora são consultados. Céu, será que essa medida provisória está correta? Será que essa emenda à Constituição está dando certo? E a reforma da Previdência? E a reforma que está acontecendo com os servidores públicos, está aí tentando uma reforma tributária? Tudo isso envolve o direito constitucional. Tá? Muitos alunos, quando vêm falar comigo sobre direito constitucional ou direito administrativo, falam o seguinte: ah, professor, eu não gosto tanto dessas disciplinas. Aí eu pergunto, mas por que você não gosta muito delas? Ah, é porque na faculdade eu não tive, aliás, um bom professor, alguma coisa do gênero. E isso influencia mesmo. Mas a gente vai aos poucos em constitucional, eu, o Rafa, o Sávio, em administrativo, eu e o Marcos, começando a tirar essa imagem que foi construída ao longo do tempo. Essas matérias são muito importantes, são boas de serem estudadas, e por mais que você possa não gostar delas, pense no seguinte: elas são importantes para a sua aprovação. Essas matérias, elas têm 13 questões em conjunto na nossa prova de primeira fase. Constitucional tem 7 questões, direito administrativo tem 6 questões. Você tem que acertar pelo menos 40 para passar para a segunda fase. Então, 13 questões, elas são muito diferentes. Então, tem que aproveitar, tem que usufruir, porque é a chave da sua aprovação. Tá. Daniel, uma pergunta assim que tenho é, e segunda fase? Bom, sabe o que eu falo para vocês? Segunda fase, você vai escolher aquela disciplina que você tem a maior vocação, que você goste dela, porque depois são 2 meses dando só aquela disciplina. Então eu posso estar vendendo meu peixe daqui, né, das matérias que eu dou aula, mas eu quero que você escolha conforme a sua aptidão. Agora, se você fala, Daniel, eu não tenho aptidão, eu não tenho aquela matéria que é a minha favorita, bom, então aí eu posso te dar outros elementos objetivos, como por exemplo, constitucional é a disciplina na segunda fase de modo percentual, proporcional, que mais aprova entre todas. Proporcional, estou olhando o índice de aprovação, é a que mais aprova. Direito administrativo é a terceira que mais aprova. Então, só mostrando que não é esse mundo que a gente fica preocupado, não. São boas disciplinas para poder se preparar para uma segunda fase também, certo? Mas fique à vontade em todas as áreas, você será muito bem acompanhado por vários professores, essa equipe maravilhosa do meu curso. Faça aquilo que o seu coração está mandando você fazer, certo? Vamos estudar então o direito constitucional? Vamos começar hoje com um dos temas mais cobrados na primeira fase e também na segunda fase, que é sobre os direitos fundamentais. Depois a gente vai estudar outros pontos aqui do direito constitucional, inclusive controle de constitucionalidade. Hoje eu estou de São Paulo, mas eu estou muito entre São Paulo e Goiânia esses dias. Qualquer dúvida que você tenha, é só mandar mensagem, seja pela área do aluno, seja pelo Instagram ou Twitter. Apareceu no comecinho da aula aí o meu contato, é @danlamounier. No Instagram, Twitter é o mesmo. Pode ir lá e mandar mensagem que a gente bate um papo, certo? O que nós temos para falar sobre direitos fundamentais? Trouxe aqui no quadro para a gente começar a discutir. Vem cá. Quando a gente fala em direitos fundamentais, é importante observar o catálogo constitucional básico, onde eu encontro aqui direitos fundamentais na Constituição de um ponto de vista básico. Bom, a Constituição vai dividir em direitos individuais e coletivos, isso é o artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos os direitos sociais, ali eu tenho o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º da Constituição. Temos direitos de nacionalidade no artigo 12, temos direitos políticos, artigo 14, artigo 15 da Constituição. Então esses são os principais, mas é claro que isso pode depois desbordar em outros locais. Direitos sociais, você vai comunicar muito com a ordem social lá do final da Constituição Federal. Depois também nós temos leis falando sobre o assunto, mas a grosso modo você tem essa parte. Hoje nós vamos falar sobre direitos individuais e coletivos. A gente vai ter aula de direitos sociais, a gente vai ter aula de direito de nacionalidade, também de direitos políticos, a gente vai separar. Mas quando a gente fala de direitos políticos, eles são direitos fundamentais.
Quando a gente fala direito de nacionalidade, direito fundamental. Quando a gente fala direito social, é direito fundamental, certo? Aquela base que nós temos, para muitos é a parte mais importante da Constituição também, que vai garantir os seus direitos, os meus direitos enquanto cidadão em uma sociedade. Tá, mas o que mais que a gente tem? Tratados internacionais de direitos humanos, eles são considerados direitos fundamentais? Cai com frequência em prova o artigo 5º, parágrafo 3º. Bom, o Brasil ele pode celebrar tratados internacionais. Se celebra um tratado internacional de direito humano, a partir da emenda constitucional 45, nós temos um rito próprio para poder ratificar no Brasil. Qual que é o rito próprio para ratificar esse tratado no Brasil? Esse rito é o rito de emenda constitucional. A gente vai ter aula depois sobre processo legislativo, mas uma emenda constitucional, para ela poder ser aprovada, primeiro cada casa do Congresso tem que aprová-la por 3/5 no mínimo dos seus membros, em 2 turnos em ambas as casas. Então, quando eu quero aprovar uma emenda à Constituição, existe a proposta de emenda à Constituição. Aquela proposta de emenda à Constituição vai passar tanto pela Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Tem que ser aprovada nas 2 casas, em 2 turnos, com pelo menos 3/5 dos votos ali dos membros de cada casa. Ok. Quando eu tenho um tratado internacional, o presidente da República faz o pacto lá no exterior, ele vem para o Brasil e entrega para o Congresso. Olha, eu celebrei esse tratado, no caso de direitos humanos. O Congresso, quando se depara então com o Tratado Internacional de Direitos Humanos, vai ter que aprovar seguindo o rito de emenda constitucional. Se isso aconteceu, eu te pergunto, esse tratado internacional, ele tem força de emenda à Constituição? Tem. Então, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele terá força de Constituição. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, que isso já apareceu em prova, mas e os tratados internacionais de direitos humanos que foram celebrados e ratificados antes da emenda constitucional 45? Esse é um assunto que às vezes não aparece tanto mais em prova, parece mais o primeiro item que nós conversamos. Mas com relação a ele, o STF já decidiu. Os tratados internacionais de direitos humanos ratificados antes da inclusão desse parágrafo 3º, artigo 5º, por isso que eu falo naquela emenda 45, esses tratados internacionais eles têm força supralegal. Eles são inferiores à Constituição, então não é uma norma constitucional, mas acima de uma norma legal, de uma lei qualquer. Ficou supralegal os anteriores, tá certo? Mas quando a gente pega aqui a Convenção de Nova York, dos direitos da pessoa com deficiência, ou de Marrakech, são 2 exemplos que já foram ratificados com força de emenda à Constituição. Certo? Tranquilo? Daniel, isso já caiu na primeira fase? Já caiu, perguntando os tratados internacionais de direitos humanos ratificados após a emenda constitucional 45 tem força de quê? Tem força de norma constitucional. Perfeito? Se ficar com dúvida, só mandar mensagem que a gente bate um papo. O que mais que nós temos na teoria geral dos direitos fundamentais? A diferença entre direitos e garantias fundamentais. Você já escutou sobre isso, não já? Direitos e garantias? Pois bem, direitos, eles possuem uma natureza declaratória, porque eu vou declarar o direito. O direito de reunião, o direito de liberdade profissional, o direito de propriedade, estou declarando, estou te dando esse direito. Agora, garantia é diferente. A garantia tem natureza assecuratória. Eu quero assegurar aquele direito que você tem. Então a Constituição apontou um direito para você, um direito para mim, um direito para o nosso cliente. Porque a próxima fase ela vai trabalhar muito colocando você, eu que formos fazer a prova, na condição de advogados. Então vai perguntar, você na condição de advogado, como que você orientaria o seu cliente? É isso que vai aparecer na sua prova. Então vai chegar lá, vai questionar para você. O direito de liberdade de reunião do seu cliente, ele foi violado. Não deixou o seu cliente se manifestar na praça pública. Qual é o remédio constitucional cabível? Ou seja, como que você vai garantir o gozo do direito do seu cliente?
E aí você vai apontar, olha, entre aqui nas garantias eu tenho os remédios como mandado de segurança, poderia ser utilizado, uma ação popular, até uma ação civil pública que vai tangenciar aqui os remédios constitucionais. Então são alguns dos exemplos que nós temos. Então a garantia, que eu quero dar a garantia para aquele particular, para aquele cidadão, que ele vai gozar do direito fundamental. E aí entra o papel dos remédios constitucionais, certo? Nós teremos uma aula específica para remédios. Lá a gente vai estudar habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, certo? Vamos lá. Então nós já vimos aqui essa diferença. Agora, dimensões dos direitos. A gente estuda dimensões tanto em direito constitucional quanto na disciplina de direitos humanos. O professor Emerson vai falar com vocês mais à frente, mas para a gente entender o que é esse monte de círculo aqui na tela. Isso não veio por acaso. Os direitos fundamentais, eles foram aparecendo em dimensões. Alguns autores no passado falavam em gerações de direitos. Só que geração parece não ser um termo muito adequado, e aliás tem críticas, né? Eu fiz meu mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E eu tive aula com Canottilho, não sei se tem oportunidade de estudar sobre ele, mas ele causa muita influência no constitucionalismo brasileiro. E aí Canottilho apontava, calma, não, geração não tem que ser utilizada. Porque geração, você vai recordar um pouco de tecnologia. Quando alguém fala, esse aqui é o da primeira geração, esse outro da segunda geração. Se eu pego um celular e falo, esse celular já é da quinta geração, dá uma ideia como se ele fosse muito melhor do que o celular da geração anterior. Vou pegar aqui um exemplo, o celular está aqui do lado. Eu tenho um iPhone, tá aqui, um iPhone 7. Eu sou daqueles caras que tem 4, 5 anos com o telefone. Então eu tenho aqui o 7, comprei ele quando foi lançado o telefone. Na época ele era da geração mais atual. Só que hoje, se eu comparar com os outros, não. Você pega esse telefone aqui, ele tem uma câmerazinha atrás. Hoje os telefones parecem um cooktop, né? Que é aquele monte de câmera atrás com aquelas panelas para esquentar ali daqui a pouco. E aí então nos direitos fundamentais, quem olhava em geração tinha uma ideia como se a primeira geração fosse pior que a segunda geração. E aí isso mudou, né? Quando a gente passa, fala, olha, vamos usar outro termo? Vamos usar dimensão? Porque em dimensão eu sei que eu vou tendo novas dimensões, mas todas existem. Eu tenho primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão e todo mundo coexistindo. Por isso que eu montei aqui esse gráfico com vários círculos. O círculo central é o círculo da primeira dimensão. Aí depois eu tenho um outro círculo, então estou saindo agora, indo para fora, que eu tenho a segunda. Um outro círculo, terceira. E veja, todos continuam existindo. Um não substitui o outro, vão todos existir. Daniel, mas nessas dimensões, o que a gente pode saber sobre elas? Bom, nós temos as 3 dimensões clássicas, e partem aqui do lema da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Então nós temos aqui a primeira dimensão de liberdades, segunda dimensão que é a igualdade e a terceira dimensão que é a fraternidade. Agora outros doutrinadores que inventando outras dimensões, mas para o nosso foco vamos falar das 3 aqui. E aí, primeira dimensão, liberdades. É porque a gente está saindo ali de um absolutismo. Quando o rei mandava e desmandava, o rei queria sua propriedade, tomava sua propriedade. E aí a população naquela época não gostava muito disso. Imagina que dificuldade seria. Você está lá cultivando, né, a sua hortaliça, está ali cultivando a sua produção agrícola e vem um rei e toma tudo do nada e sem pagar a indenização. E isso não funcionava. Então a liberdade é: eu quero produzir o que eu quiser produzir, eu quero trabalhar o que eu quiser trabalhar, eu quero ter a liberdade de criticar o rei, que na época não podia se criticar ao rei, então pode agora fazer tais críticas. É liberdade. Então eu quero que o Estado fique lá na dele e eu quero atuar. Esse é o papel dos direitos de primeira dimensão. É o absenteísmo estatal. O Estado fique na sua, eu que vou atuar. Então eu tenho um Estado mínimo. Só que depois disso, essa primeira experiência aqui, era o primeiro choque, né? A população estava cansada do Estado ficar colocando o B dele. Só que depois disso, a população percebeu que não dava só para falar para o Estado ficar sentadinho no canto dele. A população ia precisar que o Estado atuasse e colaborasse no dia a dia. Com o quê? Oferecendo educação, porque a população, ainda mais a mais carente, não tinha acesso à educação. Saúde? Não, as pessoas estavam morrendo.
trabalho, direitos do trabalho? Também não, né? Hoje está voltando essa falsa ideia de que o mercado regula o mercado. Só que o mercado visa lucro o tempo inteiro. E aí lá atrás, dentro daquelas revoluções industriais, ficou claro que se não tiver um Estado interferindo pelo menos um pouco, haveria aqui um sobressalto, né, um desgaste por parte dos trabalhadores. E isso é o que tende a acontecer em outras situações. Então, por isso que o Estado interfere, de ponto mínimo, mas o Estado tinha que interferir. E aí que vem, olha, tem que garantir férias, tem que garantir jornada de trabalho, trabalhar o quê? 16 horas por dia? Vocês estão doidos? Então tem que colocar alguns freios. Isso vinha no papel do Estado. Segurança pública é a mesma coisa. Quem que vai combater a criminalidade? Hoje estão falando, não, eu quero arma para todo mundo vai combater ladrão. Olha, a nossa experiência no passado mostra que dar arma para todo mundo aumenta, na verdade, o número de crimes passionais, não é? Eu quero que o Estado faça segurança. Hoje, nosso Estado faz male-male a segurança. Você olha bandido com fuzil. Cara, como é que esse fuzil chegou no Brasil? O Brasil não fabrica fuzil. Tá entrando pelas fronteiras. Cadê o Estado para controlar as fronteiras? Não tem. Então já desculpa para poder entregar armas para a população, e não vou entrar nessa discussão aqui, mas o ponto central é, tem muito criminoso armado por aí, e nós precisamos nos armar para defender. Mas como é que eles estão armados? O Estado falha em impedir que a arma chegue no bandido. E aí a gente quer olhar só para o momento atual, imediato. Mas a gente vê o outro. O Estado falha e eu tenho que cobrar que o Estado faça melhor, não é? Bom, então isso é a segunda dimensão. É quando eu peço para o Estado vir e atuar. São os direitos sociais, a previdência. Daqui a pouco eu paro de trabalhar, não tenho dinheiro, como é que eu vou sobreviver? E aí entra também o papel da previdência, que é um direito de segunda dimensão. Bom, terceira dimensão. Todas as dimensões continuam existindo, todas são importantes, não tem uma melhor que a outra. A terceira dimensão é da fraternidade entre os povos. É onde eu vou ter o direito de solidariedade. Direito ao meio ambiente equilibrado vem daqui. Eu tenho garantia equilibrada ao meio ambiente para essa geração de pessoas e para a próxima geração. Aí sim, porque eu substituo grupo de pessoas. Todas têm esse direito, um direito de futuro, de gozar do mundo. Não adianta eu querer usufruir de todos os bens naturais agora, e aí a outra geração vai ficar o quê? Condenada a ter poluição, condenada a não conseguir viver? Não, vamos colocar aqui um desenvolvimento sustentável. Isso faz parte da terceira dimensão. A paz, evitar guerra. Para que a guerra? Vamos segurar a ponta, vamos tentar impedir aqui esse desgaste entre nações. Então isso é terceira dimensão, fraternidade, solidariedade. São as três dimensões clássicas. Nós temos outras dimensões sendo abordadas, inclusive falando sobre biogenética, falando também sobre acesso à água potável, mas para a sua prova, concentre daí. Se quiser conversar um pouquinho mais sobre as outras, só mandar mensagem que a gente bate um papo. Fechado? Vamos lá! Vimos as dimensões, agora, quais são os destinatários dos direitos fundamentais? Se você pega o artigo 5º da Constituição Federal, ele vai apontar que os destinatários seriam os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. Tá bom? Então, cuidado. Coloca esse seguinte no seu caderno. Pelo artigo 5º, brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. E aí começou uma discussão. Mas espera, eu tenho aqui, vamos pegar o nome de uma pessoa, deixa eu ver aqui alguém de fora, Luic. Luic, francês, ele está de férias no Brasil, veio passear no Brasil, e aí de repente Luic ele é preso, só que ele é preso indevidamente. Ele não tem direito à liberdade, Luic? Ele não tem direito a usar um habeas corpus, Luic, porque não é residente, ele está de passagem. Porque pela literalidade do caput do artigo 5º, Luic não encaixaria ali. E aí veio o STF falar sobre o assunto. E para o STF, pouco importa se ele é um estrangeiro residente ou de passagem, se ele é uma apátrida, se é uma pessoa jurídica. Então, os direitos fundamentais previstos na Constituição, eles atingem não só aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Atinge também pessoa jurídica, ao apátrida, aquele que não tem mais seu país. Também vai atingir os estrangeiros que estejam de passagem, que estejam de férias, tá bom? Então, hoje, esse artigo 5º tem que ser entendido de forma ampla. Então, destinatários para todos.
Um outro ponto importante está na aplicabilidade das normas. Sim, quando eu pego aqui as normas, os artigos da Constituição Federal, eu vou analisar a eficácia desses artigos. Eu tenho artigo de eficácia plena, eu tenho aquele artigo, aquele direito de eficácia contida e aquele de eficácia limitada. Já coloquei em negrito a limitada porque é a mais importante para a hora da prova. Quando eu falo de eficácia plena e eficácia contida, é porque eu tenho a aplicabilidade imediata. O cidadão ele olha para o direito que está naquele artigo e já pode gozar imediatamente daquele direito. Olha só, a Constituição Federal ela vai apontar o direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, que fala então que as pessoas podem se reunir em locais públicos desde que seja de modo pacífico, sem armas. A gente vai falar disso mais à frente, só que um exemplo. Sem armas, desde que não frustre outra reunião já agendada para o local e que tenha prévia comunicação, prévio aviso. Então tem esse direito. Tem que ter lei regulando? Não. Só isso já está ali definido, pronto, já vai gozar do direito. Isso é eficácia plena. Eu posso ter eficácia contida, onde eu já vou gozar de modo imediato, mas uma lei no futuro pode restringir. Então, quando você pega o artigo 5º, inciso 13, ele vai falar da liberdade profissional. E ele vai dizer que você tem liberdade profissional, o seu cliente tem liberdade profissional, mas em alguns casos a lei pode restringir como é que ele vai atuar. Se ele tem ou não que registrar em um conselho profissional, se ele tem ou não que ter título de nível superior. Olha só o caso de advogado. Você já poderia ser advogado com ensino médio? Não. Terminou a faculdade, já pode ser advogado? Não, afinal você está estudando aqui para fazer a prova do exame de ordem. Por que isso? Porque nós temos uma lei que diz que para exercer a advocacia, você deve ser bacharel em direito e inscrito no quadro da OAB. Então a lei veio depois e restringiu um pouco. Já para outras profissões eu não tenho isso. Simplesmente eu posso chegar e exercer aquela atividade. Tá bom? Então aqui a eficácia é contida, porque a lei veio restringir um pouco. Mas o ponto central é sobre a eficácia limitada. Porque na eficácia limitada eu tenho o artigo que aponta o direito, mas eu só posso gozar do direito quando tiver uma lei regulando. Então eu falo limitada porque o direito ele está aqui, o seu gozo, o gozo do direito, está limitado à produção de uma lei. Então eu falo aqui nessa eficácia limitada que a aplicabilidade é imediata. Imediata é agora, imediata para o futuro, depende de alguma coisa. Então, quando eu falo de imediato, eu tenho um exemplo. Olha só o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. Deixa eu ver se é o 7º, se eu já não estou confundindo, mas é o 7º. Sim, vou pegar aqui o VAD. Constituição Federal, artigo 37, inciso 7º. Só para confirmar, exato. Que vai falar sobre o direito de greve dos servidores públicos. Então, diz aqui no direito de greve dos servidores públicos que os servidores públicos têm direito à greve nos termos e limites da lei. O que significa isso? Que o servidor público só poderá entrar em greve nos termos da lei. Enquanto não tiver lei, ele não pode gozar desse direito que está na Constituição Federal. Então aqui eu tenho uma norma de eficácia limitada. Porque enquanto não vier a lei, não pode gozar. Um outro exemplo, artigo 37, inciso 1º, diz que estrangeiro pode ocupar cargo público, mas pode ocupar cargo público como? Nos termos da lei. Se não tiver lei, embora ele tenha o direito, ele não poderá ocupar cargo público. Eficácia limitada, está limitando aqui. Enquanto não tiver lei, ele não pode gozar daquele direito. Por que é muito importante quando eu falo de eficácia limitada? Que pode aparecer na sua prova dizendo, olha, ele tem o direito, mas falta lei para poder regular. Porque tem que ter um remédio. Qual é o remédio? Mandado de injunção. Eu posso também estar diante de uma outra ação constitucional, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas sobre remédios e sobre a ADO, nós vamos estudar mais à frente. Mas aqui é importante, então coloca a observação no caderno.
em frente aí a eficácia limitada. Coloque solução, mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Exemplos: direito de greve dos servidores públicos e acesso a cargo público por estrangeiro. Greve, artigo 37, inciso 7º. Acesso a cargo público por estrangeiro, artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Inciso 1º da Constituição Federal. Perfeito? Anotado daí? Então, ótimo! Vamos fazer o seguinte, eu fecho aqui com vocês esse primeiro bloco, que foi a nossa teoria geral sobre os direitos fundamentais. Uma parte aqui não tão, às vezes, palpável, né, como a gente gostaria, mas é importante, é o primeiro passo. Aliás, isso torna diferente o seu curso extensivo do intensivo. No intensivo não há tempo para trazer essa base para vocês, a gente trouxe aqui, fez aquela primeira camada de tinta, agora é hora de dar aquela arte, dar aquele brilho. Nós vamos voltar no próximo bloco, falando sim sobre direitos individuais e coletivos, um por um, dos mais cobrados na sua prova. Até daqui a pouco, até mais, um abraço!